Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, 22 de setembro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $112.900, com uma queda ao longo das últimas 24 horas de 2,3%. Queda essa que tem sido vista pelas principais criptomoedas. O Ether, por exemplo, segundo o maior criptoativo, está com uma queda ainda mais intensa, uma queda de 6,8% ao longo desse último dia, com cada unidade, nesse instante, em $4.170. BNB também está caindo mais de 4%, Solana está caindo 7,5%, Dogecoin está caindo mais de 10%. Enfim, a gente tem visto uma verdadeira correção no mercado cripto ao longo dessas últimas 24 horas e a gente pode transbordar também para esse último final de semana. Sábado e domingo também não foram dias muito positivos para as criptomoedas, tanto é que a gente consegue ver que na última semana a maior parte delas está com uma queda acumulada, não em alta. Do top 10, por exemplo, a única que está em alta ao longo dos últimos 7 dias é a BNB, que conseguiu passar dos $1.000, está em $1.004 nesse momento, conseguiu quebrar sua all-time high, só que já começou também uma correção. O BNB chegou a bater ali em $1.077 e nesse instante está na casa dos $2.000. Isso provavelmente vai acabar tendo um reflexo nos ETFs de criptomoedas listados e negociados na Bolsa Americana. Na última sexta-feira, a gente teve inflow tanto no ETF de BTC quanto no ETF de ETH, que são, sem sombra de dúvidas, os dois maiores, os dois que acabam atraindo mais atenção e que acabam tendo maior volume de negociação. O ETF de Bitcoin Spot teve um inflow de 1.882 unidades de Bitcoin na última sexta-feira, enquanto o ETF de Ether teve um inflow de aproximadamente 10.424 ETH, o que em dólar americano dá cerca de $48 milhões. Isso se a gente somar, né, todos esses ETFs de Ether Spot que são negociados na Bolsa Americana. Ou seja, os investidores tradicionais, de alguma forma, estão otimistas com as criptomoedas, muito por causa do corte da taxa de juros da economia americana. Então isso acaba fazendo com que o dinheiro flua para o investimento de ativos de maior risco, né, de renda variável. E é exatamente aí que a gente espera um inflow maior no mercado cripto. Mas, de qualquer forma, a gente teve uma grande liquidação de pessoas posicionadas ao longo do último final de semana em longs. Isso é algo que está ajudando essa correção no preço das criptomoedas. A gente bateu ali no suporte de 117 mil e acabou estopando diversas posições. E com isso a gente está testando aí agora um novo suporte de 112 mil. Vamos ver, vamos acompanhar ao longo do dia de hoje para saber o que vai acontecer. E naturalmente a gente vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin de amanhã. Mas se a gente está vendo essa queda, a gente continua vendo mesmo assim os institucionais, as empresas comprando cada vez mais cripto. A Helios Medical, por exemplo, comprou mais 760 mil unidades de Solana para o seu tesouro e ele já tem mais $335 milhões para comprar mais tokens Sol. Isso é bem interessante, isso é bem relevante, que a gente vê que tesourarias de ativos digitais estão de fato se alastrando. Se começou na Strategy há 5 anos atrás comprando Bitcoin, se a gente viu ali de maio para cá, tesouraria NTH ganhando bastante força, agora a gente está vendo tesouraria de BNB e tesouraria de Sol ganhando muita atração, muitas empresas comprando pensando no médio e no longo prazo. E falando em Strategy, que começou essa estratégia 5 anos atrás, no dia de ontem o Michael Saylor postou o gráfico de compras da Strategy falando que os pontos laranjas estão indo para cima e para a direita, o que simbolizava claramente uma nova aquisição de Bitcoin por parte da Strategy ao longo dessa semana. E isso foi justamente o que aconteceu. No dia de hoje, pela manhã, teve o anúncio da Strategy da aquisição de mais 850 unidades de Bitcoin, o que em dólar americano dá cerca de 100 milhões. E com isso eles chegaram à impressionante marca de 639.835 BTC. Então compraram mais $100 milhões, muito por causa também desse corte da taxa de juros do Fed, pensando no longo prazo, e agora eles já estão aí com uma reserva impressionante. Para vocês terem uma ideia, o custo de aquisição deles é de 47 bilhões de dólares, mas ele já tem um lucro não realizado gigantesco. O ticket médio, o preço médio de aquisição de Bitcoin deles está em 73 mil,
A aquisição média foi sempre ali de 47 milhões, mas 73.971 dólares é o preço médio do Bitcoin deles. E nesse instante a gente vê que cada Bitcoin, mesmo no mercado de queda, está em 112.800. Então com isso a gente consegue ver o lucro não realizado que a Strategy tem. Sem sombra de dúvida, essa estratégia de acumulação de Bitcoin, pensando no longo prazo, está dando muito certo. E até por isso está sendo replicado ao redor do mundo. A Metaplanet anunciou uma nova aquisição de Bitcoin e com isso eles se tornaram o 5º maior detentor corporativo de BTC do mundo. Se a gente olhar ali o ranking, a gente vai ver que eles ultrapassaram a Bullish, que é uma empresa listada na Bolsa Americana. A Metaplanet tem nesse instante 25.555 BTC e é o maior detentor não americano. E já está ali na 5ª posição, já olhando relativamente de perto a Bitcoin Standard Treasury Company, que tem 30.021. A Metaplanet, que até ano passado era uma empresa pequena no mercado japonês, começou a estratégia de acumulação de Bitcoin, ganhou muito capital, ganhou muito valor de mercado e também está com um lucro não realizado bastante considerável de Bitcoin. Contratou, inclusive, um dos filhos do presidente Trump, o Eric Trump, como conselheiro, como advisor para a sua empresa. Está abrindo subsidiárias nos Estados Unidos com o objetivo de conseguir levantar mais capital para comprar mais Bitcoin. E é uma estratégia que tem se demonstrado bastante bem sucedida. Que não falei, essa estratégia Bitcoin se alastrou ao redor do mundo. A gente já tem empresa, inclusive brasileira, listada em bolsa, que tem Bitcoin na sua carteira. E o melhor exemplo delas é a Melius, que é a posição número 57 global, o 57º maior detentor corporativo global, com nesse instante aproximadamente 605 unidades de Bitcoin. E isso a gente vê os institucionais mergulhando de cabeça, muito graças também ao aumento da adoção do Bitcoin, das criptomoedas ao redor do globo. E um exemplo muito claro disso é a Ebanks. A Ebanks, para quem não sabe, é um gateway de pagamento que é utilizado por grandes empresas ao redor do mundo. Como, por exemplo, no Brasil, é o gateway de pagamento do Spotify, do Airbnb, do AliExpress, da Shine, da Shopee, do Uber, da Wise, da Coursera, enfim, de diversos estabelecimentos, de diversos e-commerces. E agora o Ebanks anunciou no Payment Summit 2025, que foi realizado na Cidade do México, a integração de stablecoin como método de pagamento para mercados emergentes. Então agora todos esses estabelecimentos que eu falei agora, que eu listei, tem a possibilidade de aceitar stablecoin. Não estou falando que eles irão aceitar stablecoin desde o momento inicial, só que agora eles já têm essa possibilidade técnica. Ou seja, o Ebanks, que é o meio de pagamento deles, é o gateway de pagamento deles, oferece integração com o SDC, oferece integração com o SDT. Então eles podem passar a aceitar cripto, passar a aceitar stablecoin como pagamento. Stablecoin que tem sido utilizada como meio de pagamento em diversos locais do mundo, como uma forma de fugir da corrosão do poder de compra. As moedas fiduciárias têm perdido cada vez mais poder de compra ao redor do mundo e as stablecoins são uma forma simples, uma forma barata da pessoa conseguir se dolarizar e com isso preservar pelo menos um pouco o seu poder de compra. E na Bolívia, por exemplo, a gente tem visto o Tether, que no caso o SDT, né, que é emitido pela Tether, tendo uma adoção cada vez maior. Inclusive, no país sul-americano, na Bolívia, o Tether, o SDT, está sendo aceita como meio de pagamento na Toyota, na Yamaha e na BYD. Mais e mais empresas estão aceitando o SDT como uma forma de oferecer uma outra opção para os cidadãos. Inclusive, quem está vendo agora esse episódio por vídeo, seja no Spotify, seja no YouTube, eu estou mostrando foto de algumas concessionárias justamente de veículos com adesivo de estamos aceitando o SDT. E isso é bastante curioso porque é algo que só vem confirmar o que a gente fala desde 2016, desde 2017. Os mercados emergentes, as economias mais fragilizadas vão ser as primeiras a terem uma adoção ainda mais intensa das criptomoedas. Agora, está sendo aceito na Toyota, Yamaha e BYD, só que a gente já conseguia pagar com SDT também no Duty Free, que é aquela loja dentro da área de embarque internacional do aeroporto. Então, é um movimento que, sem sombra de dúvida, só vai ganhar mais força com o passar do tempo. E esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Chegou até agora aqui no episódio, tá vendo a gente pelo YouTube? Deixa o seu like, se inscreve no canal, tá escutando a gente por algum streaming de música? Passa a seguir a gente por aqui, deixa a sua avaliação, deixa o seu rating de 5 estrelinhas, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!